No passo anterior, vimos como é que podemos criar uma nova campanha. Neste momento, falta-nos criar um formulário. O formulário que vai estar presente numa das nossas páginas, do nosso site ou do nosso blog, e que irá então capturar os contactos das nossas visitas, que serão posteriormente inseridas na base de dados associada à nossa nova campanha. Para isso, só temos que ir novamente aqui à zona da suite de marketing e escolher Autoresponder novamente. Depois vamos poder verificar que já aparece a nova campanha que nós criámos no passo anterior. Vamos então escolher aqui a opção de formas, de formulários, e vamos ter duas opções de formulários. Criar um formulário simples ou usar um assistente de criação de formulários. Vou começar por criar um formulário simples. Clicamos onde diz criar fórmula, ou forma, neste caso, para criar um formulário e somos enviados então para a configuração do formulário. Vamos começar por dar um nome ao formulário, isto para conseguirmos identificá-lo no meio de diversos outros formulários. Aqui escolhi, por exemplo, formulário simples da nova campanha. O segundo passo é definirmos qual é que é a página para onde os nossos contactos são enviados quando introduzem com sucesso os seus dados no nosso formulário de captura de contactos. Vamos escolher a opção Custom URL. Agora aparece-nos uma nova caixa de texto e nesta caixa de texto vamos colocar qual é que é a página para onde eles vão ser enviados assim que introduzem com sucesso os seus dados de contactos no nosso formulário. Vou colocar aqui uma página fictícia, por exemplo, página.com/obrigado. Isto quer dizer que os nossos contactos vão ser reenviados, redirecionados para a página obrigado no nosso domínio página.com. Esta página obrigado precisa de ser criada previamente, isto para que os nossos contactos não sejam redirecionados para uma página que não existe. Depois, podemos definir uma página para onde os nossos contactos são redirecionados se já preencheram uma vez o nosso formulário de captura de contactos. Esta página pode ser, por exemplo, a página.com/obrigado, ou seja, serem reenviados, redirecionados novamente para a página obrigado, ou então, como já fizeram este passo, podem ser automaticamente redirecionados, por exemplo, para a nossa página de membros. Mais uma vez, esta página precisa de já estar criada previamente. Depois, vamos ter atenção a esta opção, Pass Form Data. Esta opção é importante e interessante se nós quisermos que seja passado para a nossa página do obrigado, neste caso, a informação que o nosso contacto introduziu no formulário. Ou seja, se quisermos, por exemplo, que apareça o nome do contacto na nossa página do obrigado, por exemplo. Ou se quisermos fazer uso de alguma variável que ele introduziu no nosso formulário de contactos nesta nossa página de obrigado. Por isso mesmo vou ativar a Pass Form Data. Depois temos a opção de Double Opt-in. Double Opt-in vai nos permitir uma maior eficácia de entrega de e-mails. Ou seja, o nosso contacto vai ter que confirmar novamente que realmente quer fazer parte da nossa lista de contactos. Então, antes de ser redirecionado para a página obrigado, ele vai receber primeiro um e-mail a perguntar se realmente quis pertencer à nossa lista de contactos. E, para confirmar essa decisão, ele vai ter que clicar num link que está nesse mesmo e-mail. E ao clicar nesse link, vai então confirmar que sim, realmente quer estar na nossa lista de contactos e então aí vai ser redirecionado para a página obrigado. É um passo extra, mas que pode melhorar em muito a eficácia de entrega, visto que estamos a ter duas vezes a confirmação desse contacto que quer pertencer à nossa base de dados. Para este efeito, eu vou retirar esta opção. Depois, só tenho que clicar onde diz criar. E a partir daqui, o nosso formulário fica criado e aparece na lista
de formulários. Sempre que criamos um formulário e qualquer um destes formulários que aparece na nossa lista de formulários, temos acesso a algumas funções. A primeira é a caneta, como já vimos, é a opção para editar. A segunda é para nós fazermos uma pré-visualização desse nosso formulário. Ou seja, aqui está o formulário que nós acabamos de criar. Um formulário para colocar o nome e o e-mail. Toda esta informação pode ser editada posteriormente, ok? Mas não nos vamos focar por enquanto nisso. Este foi o formulário simples que acabámos de criar através da Pure Leverage. Agora, se quisermos usar este formulário, por exemplo, no nosso blog, vamos precisar do código de HTML deste formulário. É este o código que nós vamos colar na nossa página de HTML, portanto, em versão HTML. Para quem faz uso de blogs, tem que selecionar a opção HTML para colar, então, este código que vai obter quando clica nesta opção de HTML, em que vai ter, então, acesso ao código HTML do formulário. Tendo este código, a única coisa que temos de fazer é selecionar o código todo, fazer copiar e depois fazer colar na página respectiva ou no widget respectivo que nós quisermos, basicamente no sítio que nós pretendemos que apareça o nosso formulário que acabamos de criar neste passo. E temos o nosso formulário ativo. A outra hipótese é usar o assistente de formulários da própria Pure Leverage. Aqui vamos ter acesso a formulários já criados por eles, formulários a nível do grafismo, que podem facilitar em muito a parte visual do nosso formulário. Para quem não quer usar o formulário simples, para quem não consegue editar o grafismo do formulário, pode fazer uso logo de alguns destes formulários que já foram criados pela própria Pure Leverage. Para isso só temos que escolher o formulário que queremos, clicando em cima dele, e a partir daí vamos ter novamente a edição do formulário. Aqui vamos escolher a nova campanha, a campanha para a qual nós queremos usar este formulário. Como só temos uma, só aparece uma campanha. E depois vamos fazer os passos que fizemos no formulário simples. Vamos escolher uma página de sucesso, para onde os contactos são enviados assim que introduzem corretamente os seus dados. Neste caso, a página.com/obrigado. Aqui, novamente, temos a hipótese de colocar a página de sucesso, se eles já preencheram o formulário. Ok? E, novamente, se queremos passar os dados do contacto ou não para a nossa página de sucesso, para a página obrigado, e se queremos que seja double opt-in ou não. E depois podemos definir o texto que queremos que apareça no botão. Por exemplo, inscrever. E fazemos criar. E a partir daí acabamos de criar o nosso formulário usando o assistente de criação da própria Pure Leverage. E temos aqui o código necessário para colocar numa página de HTML que nós tenhamos ou no blog. Claro que, por exemplo, no blog é necessário fazer aqui algumas alterações, visto que isto é o código completo de uma página HTML. Ok? É preciso ter algumas noções de HTML para fazer algumas edições nestes tipos de formulários. Se formos aqui à lista de formulários, vamos ver que neste momento temos aqui o nosso formulário simples e poderíamos ter usado então o outro formulário para a nossa página de HTML ou o nosso blog.